Já tem reunir. Aí veja, diante desse acesso indireto, aí ela reúne e organiza. Ela reúne, lembra como os pilares estão distanciados, né? Não tem nenhuma reunião. Mas aqui ela reúne esses pequenos, que já não são mais os pilares, né? Estão tão distantes, né, do acesso desse eu Virgínia, que são pobres fatos, né? Mas reunidos e organizados. Então ela faz esse gesto, né, de reunir e organizar esses pobres fatos mediados ou pela palavra de alguém ou pela recordação de um outro momento que ela pôde ter, né? Então reuniam e organizavam, mas faltava, diz o narrador, né? Mas faltava-lhe um fluido que lhes fundisse as extremidades no mesmo princípio de vida, né? Então é como se aqui não tivesse dado liga, né? Vocês conhecem essa imagem que eu acho muito boa. Por exemplo, quando a gente faz um bolo, né? E a gente precisa achar o ponto da massa, até o ponto que a gente pode dizer, bom, deu liga, né? Ou quando você faz brigadeiro, enfim, tudo isso, né? Quando você sente que ali formou-se uma viscosidade, né? Aí, talvez seja importante fazer uma distinção, né, entre o que acontece ali na personagem, digamos assim, e o que acontece aqui com o narrador, né? Porque a gente pode pensar que se falta à Virgínia esse fluido que funde as extremidades no mesmo princípio de vida, curiosamente, o narrador está aqui achando um certo modo de fundir essas coisas não fundidas na memória da personagem, né? Então, eu queria estou dizendo tudo isso para talvez para talvez dizer a hipótese aqui dessa pequena fala, né, de hoje, né? Isso é tudo um processo em processo, né? Então, a hipótese é um pouco assim, o fluido, esse fluido que falta à personagem, ele recebe, digamos, um suplemento da narração. Aliás, ele recebe o suplemento da narração, que é a linguagem, né? Então, como algo não se estrutura, né, se apresenta na memória da personagem, um modo de erguer essa narrativa é fazer com sustentar pelo próprio movimento da linguagem, né? Então esse fluido que falta, a costura dos fatos havidos, né, na memória da personagem, eles são de certo modo tecidos pela linguagem, né? É a linguagem que sustenta e não mais os pilares do passado, né? Como se os pilares estivessem ali dados e visíveis. Isso não acontece mais. O que acontece agora é que a linguagem dá um jeito de costurar essas coisas que, por um lado, estão muito pouco visíveis e acessíveis, né? E, por outro, estão, de certa forma, distanciados e, mesmo quando reunidos, não tem esse fluido. Mas a linguagem está aqui, de certa forma, reunindo e organizando. Ainda sobre essa falta de um fluido que lhes fundisse as extremidades num mesmo princípio de vida, eu acho importante fazer referência a um autor que me é muito caro, que se chama Walter Benjamin. E talvez vocês conheçam um texto dele famoso chamado Sobre o Conceito da História. E uma das teses sobre o conceito de história, ou da história, diz o seguinte na sua primeira frase, né? Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo, entre aspas, tal como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma recordação como ela relampeja no momento
de um perigo, né? Então eu acho uma passagem que se comunica muito bem com essa outra passagem que eu li do Lustre, não por elas serem assim semelhantes, né? Mas até o contrário. O narrador do romance do Lustre, da Clarice, chama a atenção justamente por fato de que a Virgínia, tem um passarinho passando, a Virgínia não pode, nesse momento da narrativa, articular o seu próprio passado, né? Ela não tem elementos para dar liga, né? Articular propriamente, né? Então juntar um pedaço com o outro, dizer que isso tem relação com aquilo, né? Articular historicamente o passado, de certa forma criar uma narrativa, né? Como eu estava dizendo, o narrador, de certa forma, faz esse trabalho, nem que seja para dar notícia dessa desarticulação. Mas para dar notícia da desarticulação, ele precisa articular essa coisa não articulada, né? E aqui, veja como essa expressão é importante, né, no Benjamin, tal como ele de fato foi. Porque no trecho do Lustre são justamente fatos, né? Um ou outro fatos que aparecem e depois pobres fatos, né? Então também é interessante pensar um pouco esse modo específico da Virgínia se relacionar com o próprio passado, que eu digo, são tão fatos que tem uma espécie de materialidade de coisa. E o Benjamin está dizendo aqui que articular o passado não significa conhecê-lo tal como ele de fato foi, né? Então essa materialidade do passado, que é uma crença da Virgínia, ela está colocada um pouco em xeque aqui pelo Benjamin, né? Porque não se trata de acessar o passado tal como ele de fato foi, né? Porque acessar o fato já é, de alguma forma, digamos, incidir sobre a coisa, justamente tocá-la de uma certa forma. E como a gente viu, é justamente o toque que faz com que esses pilares se dissolvam, né? Isso está colocado aqui. E voltando aqui ao Benjamin, também significa, né, então articular historicamente o passado significa apropriar-se de uma recordação, né? Ou seja, trazer para si, de certa forma, né? Como a gente viu, a dificuldade, né, o que a Virgínia não faz é trazer esses fatos para perto de si. Ela tenta, ela busca, né, tem essa busca até com uma paciência de apropriar-se desse passado, mas não, né? Isso não acontece. E também uma última coisa que eu queria falar para esse vídeo não ficar muito longo, além de apropriar-se de uma recordação, é como ela relampeja no momento de um perigo. É interessante isso, porque nesse trecho não tem relampejo, né? Não tem nenhum relampejo. Embora, ao longo de todo o romance, há muitos instantes, né? Há muitos instantes. Embora haja muitos instantes, esses instantes não oferecem a imagem de uma recordação suficientemente material para que ela possa ser apropriada e rearticulada no presente, né? Isso não acontece com a Virgínia. Tem um ou outro fato, pobres fatos, mas esse relampejo, aliás, mas não há um relampejo que ofereça assim uma espécie de imagem para que isso se tornasse um material para articular, ou seja, para entrar com esse fluido, né? Esse fluido
que lhes fundisse as extremidades no mesmo princípio de vida. Para terminar, eu acho que a hipótese também que ficou permeando, né, isso que está um pouco na minha cabeça, a gente tem uma expressão em alemão que eu gosto, que é o Hinterkopf, né, no atrás da minha cabeça, o que ficou ali pensando é uma hipótese que vai um pouco nessa direção. De que vocês sabem que um dos problemas da cultura brasileira é uma certa não relação com o próprio passado, ou uma dificuldade coletiva de elaborar inclusive os traumas do passado, de forma assim mais contundente, tão contundente a ponto que não fosse possível haver uma certa repetição, né? Por exemplo, tá, de dizer de eleger alguém que homenageia um torturador é uma espécie de sintoma de uma dificuldade de articulação do próprio passado brasileiro. E essa questão, como eu espero ter ficado clara, está colocada aqui nesse romance que a princípio não teria muita coisa que ver com a questão política ou social. Isso marca a cultura brasileira como assim recheada por uma espécie de pulsão de morte, né? E aqui a gente vê que falta justamente algum fluido para para que houvesse uma fundição no mesmo princípio de vida, né? Essa expressão é importantíssima porque há uma busca aqui, né? A busca é em direção de um mesmo princípio de vida, né? E é justamente um certo princípio de vida que nos falta quando a gente não articula o nosso passado historicamente e deixa, por assim dizer, as nossas maiores feridas e traumas, no caso do Brasil, a ditadura militar, possivelmente se repetir. De certa forma, é claro que não da mesma, mas reincidir, retornar, né? Todos esses modos de todos esses modos de faltar com o princípio de vida.